Nosso grupo vai falar sobre o governo de José Sarney de Araújo Costa, mais conhecido como José Sarney. A gente vai apresentar alguns fatos importantes e outros fatos irrelevantes, mas que a gente achou importante mostrar. E é isso. É isso. O governo de José Sarney foi inicialmente marcado pela frustração política e ideológica da volta à democracia com a morte de Tancredo Neves. Ocupando o posto de vice-presidente, Sarney foi o primeiro civil a tomar posse do governo presidencial após os anos da ditadura. Historicamente ligado às tradicionais oligarquias nordestinas, o governo de José Sarney tinha a difícil missão de recuperar a economia brasileira, sem abrir mão dos privilégios da elite que o apoiava. Buscando contornar a crise da economia, Sarney montou uma equipe contrária à antiga política econômica do período militar. A nova equipe política foi responsável pela criação, em 1986, do Plano Cruzado, onde foram feitas várias entrevistas polemizando a nova invenção. Bom dia, senhor presidente. É verdade que está discutindo um novo plano? Sim, é o Plano Cruzado. Ele vai visar algumas medidas principais, como o desenvolvimento econômico relacionado ao salário. Ok, obrigado pela sua atenção. Alguém foda-se. Para, tio. Mais especificamente, o Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas lançado pelo governo brasileiro em 28 de fevereiro de 1986. O plano tinha algumas medidas principais, como o congelamento de preços de bens e serviços, o que mais tarde causou a falência do plano, levando muitos fornecedores e empresários à loucura. Olha o tanto de conta. Como é que a gente vai desenvolver isso? Vai nos tentar já uma solução. A gente já fez de tudo, isso não está dando certo. E agora? Olha só o tanto de conta que Coitado. Ah, cota aí, mano. Como citado anteriormente, uma das medidas principais do novo plano cruzado estava incluído o congelamento salarial, fato marcante da época. O congelamento salarial foi a redução dos salários pela medida de seu valor nos últimos 6 meses e do salário mínimo em 804 cruzados, que era igual a aproximadamente 67 dólares de salário mínimo. Esse fato prejudicou muito toda a população e já estava na boca do povo. Os preços também se colocam na cara. Pois o tal de congelamento salarial traz prejuízos, não? sim, realmente, os prejuízos estão em todos os lugares. Depois desse congelamento salarial, esperamos que essa situação melhore. Apesar de fracassos, golpes e prejuízos, o governo de Sarney também teve outro fato marcante muito satisfatório para toda a população. O Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, teve sua inauguração durante o governo Sarney.
tendo total apoio e consideração do presidente. Até então, apenas os trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social tinham direito ao atendimento na rede de saúde, após a dedicação, a criação do SUS ou finalmente a sua inauguração, com a participação do presidente Sarney e da autoridade. Assim, o governo José Sarney marcou a história do governo brasileiro. Neste plano, ele tinha como objetivo atacar a inflação em 3 fontes: redução de excesso de liquidez, corte de déficit público e desindexação. Para que esses frentes acontecessem, ele convocou as poupanças por 18 meses de pessoas que tinham investimento a partir de INSS de R$50 mil. O plano também previa a redução gradual das tarifas de importação. Para forçar o aumento da competição, o governo decretou também demissões em massa de servidores, aumento de tarifas públicas e o início de privatizações, reduzindo assim a quantidade de dinheiro que o governo despejava em circulação para pagar suas próprias contas. Após todos esses conjuntos de reformas serem apresentados, Fernando Collor começou a colocar elas em prática, começando com o confisco que não deixou os brasileiros contentes. Isso levou as pessoas para as ruas em manifestações. Eles estão vestidos de preto e com o rosto pintado de verde e amarelo. Isso mostra a revolta de cada um e por isso vamos transmitir agora ao vivo com o nosso jornalista Gabriel Soares, que foi até as ruas de São Paulo mostrar o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu poderia te lá? Como está a situação da sua casa? Péssimo, porque a inflação está muito grande, o dinheiro está sendo desvalorizado e existe muita corrupção. O que você está achando desse também? Péssimo, porque só os magnatas que estão sendo valorizados. Quais são as suas sugestões para que venham melhorar essa situação? Devia ter igualdade social. Na sua opinião, essas privatizações podem ser aplicadas? Sim, porque os brasileiros estão se manifestando e juntos podemos conseguir o que queremos na briga da inflação. Depois da manifestação e o objetivo de Collor não ter sido atingido, o seu plano foi cancelado. Mas depois de muitas reuniões e conversas, ele deu início ao plano Collor 2. Neste plano ele tinha por objetivo aumento das tarifas públicas para os correios, energia e transporte ferroviário, fim do overnight e criação do fundo de aplicações financeiras, e a criação da taxa de referência de juros. Infelizmente, o plano Collor 1 e 2 não conseguiu salvar a economia brasileira e tampouco conter a inflação. Alguns economistas têm afirmado que o Brasil quebrou, pois os créditos ficaram mais caros e difíceis de obter. Outros estudiosos apontam que foi apenas uma recessão muito profunda. O desemprego tem aumentado substancialmente, a indústria nacional foi sucateada e algumas estatais foram vendidas abaixo do preço de mercado. Somente em São Paulo, no primeiro semestre, 170 mil postos de trabalho deixaram de existir. O PIB diminuiu de 453 bilhões para 433 bilhões na mesma conta. Houve desmonte das ferrovias e cortes de investimentos em infraestrutura por parte do governo federal. Posteriormente, Collor de Mello se veria acusado de corrupção pelo seu próprio irmão Pedro Collor de Mello. Assim, a população foi novamente às ruas exigindo impeachment para o presidente. No entanto, antes que o processo fosse iniciado, Collor renunciou ao cargo. E ontem, novamente, ele deu seu pronunciamento esclarecendo o motivo de seu posicionamento e de mais assuntos vistos agora. Apesar de não concordar com a decisão tomada contra mim, sou obrigado a renunciar em favor do Brasil e de seu povo. Para mais notícias e informações,
Amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Boa noite. celular não dá. Bom dia, pessoal. Agradeço por todos estarem aqui e estarem colaborando conosco. Hoje iremos apresentar um breve trabalho sobre o governo bioidioma do nosso empresa. Peço a todos que colaborem para que os alunos possam apresentar um ótimo trabalho. Muito obrigado. Que venha até o plenário o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não pode apagar um pouco essas luzes, não? Aí, deixa de lá para poder ver o congresso aí. Vai vir mais gente. Que venha também ao plenário a senhora Dilma Rousseff. Vamos ouvir agora um breve cumprimento do senhor político.
companheiras. Quero dizer, estou aqui para servir do povo para tudo. Porque o povo só mais gente como a gente. O nosso partido tem o legado de fazer um país que seja igual para todo mundo. Por isso, eu irei fazer um upgrade no nosso querido povo da família. Creio que o nosso partido é melhor que o pessoal. Por isso, estamos aqui em um mandato durante muito tempo. E vamos continuar assim, porque, como dizia o filósofo Jean-Claude Van Damme, país rico é país pobre. Vamos agora para um breve cumprimento da senhora Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Eu queria apenas dizer que não importa quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder. Muito obrigada. O Senado Federal aprovou os 13.035 votos desta quarta-feira, com 61 votos a favor e 20 contra, o afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff. Quase 2 anos após ser eleita, com 54 milhões e meio de votos, ela se tornou o segundo presidente da República da história do Brasil a sofrer impeachment. Com a destituição, Michel Temer assumirá o comando do país. Ele já estava como presidente em exercício desde 12 de maio, quando o Senado tinha aprovado o afastamento temporário da petista. O Senado Federal rejeitou por 42 votos a 36 a inabilitação da presidente cassada Dilma para exercer cargos públicos por 8 anos. Mesmo tendo sofrido impeachment, a petista poderá exercer cargos como ministra, secretária estadual, e ela também não está inelegível, ou seja, poderá concorrer às eleições novamente caso deseje. A votação é separada ocorreu porque senadores aliados da presidente cassada apresentaram destaque no plenário, antes do início da votação, pedindo para que o impeachment e a inabilitação para funções públicas fossem analisados em 2 etapas diferentes. Mas a situação de Dilma será bem diferente da do ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello. Ele, com a Lagoa, ele chegou a renunciar de seu mandato para tentar salvar sua habilitação política. Mas o Senado ignorou e tanto aprovou a inabilitação como a inelegibilidade dele por até 8 anos. Michel Temer tomará posse como presidente efetivo em sessão do Congresso Nacional, marcada para a tarde desta quarta-feira. Logo em seguida, viajará para a China, onde participará da reunião do G20. Para isso, terá antes de passar o exercício da presidência da República ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que se tornou o primeiro na linha de sucessão, seguido pelos presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Em um breve discurso, ela voltou a classificar de golpe a mentira e alertou para a possibilidade de repressão aos movimentos sociais. Confira na íntegra as palavras de Dilma Rousseff. Bom dia, senhores jornalistas, senhoras jornalistas. Aqui temos parlamentares, temos ministros, bom dia a todos aqui. Eu vou estar fazendo uma declaração, portanto não é uma entrevista, é apenas uma declaração. Foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada a suspensão do meu mandato, pelo prazo de 180 dias. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato, e sim o respeito às urnas e à vontade soberana do povo brasileiro à Constituição. Diante da decisão do Senado, eu, Dilma Rousseff, deixo de ser presidente em 2016.
condição melhorada? Tem barriga, deu um... Pra mim não saiu não, porque eu tenho medo. Essa é porque com 576.774.021 km², é uma das regiões mais influentes e frias do nosso país. Fazem parte dos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo a única região do Brasil localizada abaixo da zona tropical. Tem como exemplo de fronteira Uruguai, Paraguai e Argentina. Como vegetação predominante, tem a Mata dos Pinhais ou de Araucárias, regiões de Planalto, Mata Atlântica na região da Serra do Mar, Campos na região dos Pampas, no Rio Grande do Sul. Os rios Paraná, Uruguai, Itajaí, Jacuí e Pelotas são os principais. Já na agricultura, destacam-se principalmente a soja, o trigo, o arroz, algodão, cana-de-açúcar, laranja, uva, café e erva mate. Nos quesitos sociais, grande parte das cidades do Sul apresentam ótimos índices sociais e de qualidade de vida, o que chama atenção também para o turismo, com cidades litorâneas com ótimas infraestruturas turísticas, com praias naturais lindas, principalmente no litoral catarinense. Há também o turismo histórico-cultural, com as cidades com arquiteturas do período de colonização italiana e alemã, no final do século XIX e início do XX, que trazem influências também para as festas típicas, danças, músicas e culinária. A culinária é muito marcante e muito gostosa, por sinal. Por exemplo, arroz carreteiro, chimarrão e churrasco no Rio Grande do Sul. Os pratos com camarão, marreco, com repolho roxo e a bijajica são de Santa Catarina. Já no Paraná, destacam-se os pratos arroz com pinhão, barreado e o carneiro no buraco. Para a degustação, depois, trouxemos Nega Maluca, que é um bolo de chocolate com cobertura de chocolate, que mesmo como em todo o país, é muito marcante lá até por causa do nome diferente, né? Também trouxemos o suco de uva, que é uma das principais plantações de lá. Na região mais fria do nosso país, houve muitas guerras que foram de suma importância para a formação. Houve a Guerra do Contestado, um conflito entre os caboclos e os representantes da região do Paraná e Santa Catarina, que é uma região muito rica em erva mate e madeira. Houve também a Revolução Farroupilha, lembrada até hoje com muito orgulho pelos gaúchos. Durou 10 anos, formada principalmente por fazendeiros de gado que usaram a camada pobre da população como massa de apoio no processo da luta. Como experiência que vivi lá, irei falar do que vivi no Rio Grande do Sul. O chimarrão é algo natural e cotidiano em todas as casas. Domingos ou tarde sem a roda com a bebida não é um bom domingo ou uma boa tarde. Para quem não sabe, chimarrão é uma bebida de origem indígena, servida em uma cuia com erva mate e água quente. Para o verão, muitos optam pelo tererê, bebida parecida com a anterior, porém com uma erva mais fraca e servida com água fria ou suco cítrico gelado. Mas também tem aqueles que bebem chimarrão bem quentinho. Opa, vamos.
9 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Hoje o pessoal da nossa sala vai apresentar para vocês o desfile histórico, contando como foi a fundação do Centro-Oeste. Para começar, os primeiros habitantes foram os índios. Os índios, eles já habitavam aquela região, então eles foram os primeiros a começar tudo. Os próximos a chegarem foram os bandeirantes, que descobriram o ouro. Os bandeirantes vieram de São Paulo, trouxeram suas culturas, a sua língua, as suas tradições. Com o passar do tempo, também surgiram os fazendeiros. Os fazendeiros trouxeram a sua riqueza, as suas tradições, a sua cultura, além das outras coisas. A atividade principal é a pecuária extensiva, com os rebanhos, os grãos, o arroz, a soja, o sorgo, o algodão e o ouro. Só tem arroz. Na cozinha do Centro-Oeste, as comidas típicas são os peixes de água doce, carnes de caça, farinhas, pé de moleque, o arroz, o feijão e a carne seca. A cultura popular é a cavalhada, festa folclórica, jogos de vara. Cavalgada. A comida típica que a gente trouxe da região do Centro-Oeste foi um pouco difícil de achar, mas a gente trouxe o pé de moleque. Chega à frente. Peraí que a gente tem só um slide de tópico para vocês, só para dar um geral do que Sim, pode falar. Que? Desmatamento. Aonde? Não, pode falar, vai. Beleza, então, a gente tá indo pra aí. Ô Zezinho! Ô, cadê o Zé? Aparece aí. Rapaz, arruma as coisas, a gente tem que ir agora. O que aconteceu? Rapaz, desmatamento na Amazônia, bicho. Você tá doido? Não, arruma aí, eu sei que eu explico no caminho. ambientais no mundo atual, devido à sua grande importância para o meio ambiente. As principais causas são o corte ilegal de madeira, destinadas ao comércio ilegal, e queimadas ilegais para a abertura de pastagem para o gado ou áreas agrícolas, principalmente para a cultura de soja. O ano que ocorreu o maior desmatamento na floresta foi em 1995, com 29.052 km² desmatados. Desde 1988, quando começou a medição feita oficial pelo INPE. De acordo com os dados de 2012, o estado do Pará é o recordista no desmatamento da Amazônia. A fiscalização não é assim como retratamos, é extremamente complicada devido à sua gigante extensão territorial da floresta amazônica. Além disso, o governo brasileiro coloca poucos fiscais na área, o fato que dificulta ainda mais a fiscalização. Não, dá pra ver aqui. A gente vai retratar
belas criações da natureza, a região norte é a maior área verde do planeta. É o Brasil do encanto do mistério, guardando fascinação, segredo e os perigos do mundo moderno. É formada pelos estados de Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins e Acre. Constituiu a região mais extensa, correspondente a quase metade do Brasil e é pouco povoado. Aproximadamente 6% da população brasileira vive nessa área. Nas matas das florestas e nas reservas habitam os índios. Ao longo dos rios vivem os caboclos ribeirinhos. O caboclo amazônico tem a mistura do branco, do índio e do africano, que fez nascer um folclore cheio de canto. Vou falar um pouquinho sobre a construção da região e a sua geografia. Possui o maior número de estados de todas as regiões e é dividido em 4 sub-regiões: o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. O clima lá é o semiárido, ele possui 4 tipos de clima: o semiárido, o equatorial úmido, o tropical úmido, o litorâneo úmido e o tropical. Foi desde a colonização portuguesa e por muitos anos foi o centro financeiro do Brasil. Inclusive a primeira capital foi lá, a de Salvador, e a maior extração de pau do Brasil também aconteceu na região nordeste. O seu relevo é cheio de chapadas, planaltos, planícies e tabuleiros litorâneos. E a vegetação de lá é a caatinga, as restingas, o cerrado, a mata atlântica, os manguezais e a mata dos cocates. Os problemas sociais, eles são históricos. A agricultura do Nordeste, ela é atrasada e não é diversificada. Outro problema são os grandes latifúndios. E também a indústria, ela não é boa, não produz muito e tem uma renda muito ruim. E também temos os problemas naturais, que são as secas e as faltas de chuva. Apesar de, ao decorrer dos anos, o Nordeste ter apresentado melhoras no quesito qualidade de vida, ele ainda possui os índices socioeconômicos mais baixos do país. A culinária nordestina, ela é muito forte, ela tem grandes influências dos africanos e dos portugueses. Os seus pratos contêm muitos vegetais, carne bovina, peixes e frutos do mar. E principalmente na região litorânea, ela é destacada pelo bobó de camarão, pelas motecas de peixe, pelos moluscos e crustáceos. E ela é bem assim, de ingredientes diversificados e coloridos. E devido ao fato do bioma ser a caatinga, ela tem um tempero muito forte e... Aê, Luan!
O nosso grupo vai falar sobre a região sudeste, que é a segunda menor região do país, com uma área territorial de 924.620 km². A região é composta por 4 estados: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora a gente vai fazer uma pequena encenação sobre a economia do café. Bom dia. Então, você que é o proprietário das terras de café aqui da região? Sim, sou eu mesmo. Carlos Augusto. É que eu estou montando um pequeno negócio de café e fiquei sabendo que o seu café é de alta qualidade, ele é bom mesmo. Com certeza, isso é indiscutível. Sou eu mesmo que acompanho meus escravos todo mundo do café. Tem como você arranjar uma amostra do seu café para mim? Tem. Escravos, tragam um café. É bom mesmo. Bem que você fala. Então, vamos fechar uma coisa aí. Só precisa saber a quantidade de café que você quer, você faz o que eu peço para você. Beleza, fechou.